gostaria de, primeiramente, pedir para os nossos convidados se apresentarem. Boa noite, William. Boa noite, Daniele. Daniele, você poderia se apresentar um pouco para que o nosso público possa lhe conhecer? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como o Marcos falou aí, eu sou Daniela, sou membro da igreja desde quando eu era criança, quando minha família conversa, nos batizamos todos juntos. Eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, aqui temos uma estaca da igreja. Sou casada, tenho 3 filhos e o 4º filho a caminho, estou grávida de 6 meses. E as expectativas, né, para o Instituto são as melhores. O Instituto sempre foi uma bênção, principalmente o Instituto Online. E você, William, poderia também se apresentar um pouco para nós? Claro, com certeza. Primeiramente, dizer que é um prazer para mim, né, estar aqui nesse momento tão especial. É algo novo, né, no Instituto Online, mas algo que vai trazer uma grande bênção, né? Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é William, eu sou o diretor do Instituto Online. Atualmente eu resido aqui em Marília, no interior de São Paulo. Sou casado, né? Minha esposa é a Jéssica, nós temos 2 filhos, a Heloísa de 8 anos e o Nauan de 2 anos, que toca o terror na casa, né? A gente costuma dizer que os pequenos são os mais animados, né? Mas são bênçãos para nós. E é um grande privilégio estar aqui, né, servindo ao lado de pessoas tão especiais como o Marcos, a Daniela e também a Tamires, que faz parte da presidência do conselho, e todo o nosso conselho estudantil, né? Para a gente é um privilégio muito grande e estou muito animado para esse primeiro episódio, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Instituto e vai ser muito especial. Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, o objetivo desse nosso primeiro episódio é tratar justamente acerca do Instituto Online. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você, William. Você poderia falar para os jovens, né, tanto para aqueles jovens que são da igreja, que estão se batizando agora e ainda não conhecem o Instituto Online, tanto para aqueles que não são da igreja e querem conhecer o que de fato é o Instituto Online e como é que ele funciona? Com certeza, Marcos, excelente pergunta, né? O Instituto Online, ele basicamente eu gosto de dizer que é uma sede do Instituto que funciona 100% online. Não tem um local físico, mas é uma sede do Instituto como as outras, mas que funciona de maneira remota, 100% online e atende alunos de 18 a 30 anos de todos os locais do Brasil. O Instituto ele atende tanto as pessoas que são membros da igreja, aquelas pessoas que foram batizadas, mas aquelas pessoas também que são amigos nossos, né? Amigos da igreja, pessoas que não conhecem, que querem conhecer mais sobre a nossa doutrina, sobre se aproximarem mais de Jesus Cristo, com certeza todas são convidadas a participar, né? E o Instituto Online tem, desde 2019, e crescido aos poucos, né? E se tornado, com certeza, uma bênção para muitos jovens de todos os locais do Brasil. Então, basicamente, eu costumo dizer que é isso, é uma sede do Instituto 100% online, que atende aí pessoas de 18 a 30 anos de todos os locais do nosso Brasil. O Instituto realmente é um projeto grandioso, e justamente por isso, porque ele não só abarca os membros da igreja, né, mas também outras pessoas que queiram conhecer, que queiram se achegar a Jesus Cristo, eles podem participar das aulas do Instituto, se inscrevendo, né, mesmo sendo membros da igreja. E, posteriormente, podem chegar a ser membros através do Instituto Online. E você, Daniel, você poderia falar um pouco sobre a faixa etária dos jovens que podem participar dos cursos, né? E não são apenas aqueles jovens que estão membros da igreja que podem participar, né? E esse instituto, né, ele é muito amplo, ele vai dos 18 anos e com as mudanças da igreja agora vai até os 35 anos de idade. Então, deu uma segunda chance, né, para quem ainda não tinha formado no instituto, para quem já formou e não conseguiu, né, os diplomas dos níveis avançados. Então, a igreja sempre ela tem constantes mudanças, né, nossos líderes sempre estão recebendo revelações. E o Instituto ele não é só para membros solteiros, o Instituto é para solteiros e casados. É todo mundo que está dentro dessa faixa etária. E é importante, né, igual o nosso diretor falou, ele não é apenas para os membros da igreja, ele também são para pessoas que não são membros da igreja, que é uma oportunidade missionária. Muitas pessoas
tem se batizado, né, através dos cursos do Instituto Online, tem construído um testemunho e a partir dos cursos e das aulas procuraram, né, os missionários e a capela mais próxima. Uhum. Ô, Daniela, aí me responde uma coisa. A gente sabe que os jovens hoje em dia, eles estão em constante comunicação, né? Sempre estão ali se comunicando pelos celulares, sempre gostam de se reunir em grupos nas praças para conversarem, né? E aí uma dúvida que surge em muitos jovens é justamente de como ocorrem essas aulas do Instituto. Como elas são? Elas são gravadas ou os jovens, né, eles podem interagir entre eles e interagindo também com o professor? O Instituto Online, né, elas são feitas pelo Zoom, que é um aplicativo que todo mundo pode ter acesso de qualquer telefone. Não é um aplicativo pesado, né? Então todo mundo pode baixar no seu celular e assistir o curso que vai escolher, né, da sua preferência. Então cada aluno ele pode compartilhar suas impressões, seu testemunho, suas dúvidas. E são aulas ao vivo, não são aulas gravadas, as que são feitas pelo Zoom. E elas podem também, tem pessoas que são mais tímidas, né, que não gostam de abrir o áudio para poder compartilhar seus pensamentos, elas podem compartilhar através do chat. Ou aquelas que, né, que querem conversar mesmo, podem abrir o microfone e os professores estão muito abertos a ouvir e a tirar nossas dúvidas durante as aulas. Uhum. Obrigado, Daniela. A gente também sabe que o Instituto Online ele permite que jovens do Brasil inteiro e muitas vezes até de países vizinhos ao nosso participem da aula, né? E por abranger uma área geográfica tão grande, ele acaba abrangendo também realidades de vidas e vivências de pessoas diferentes, né? Se você pode contar um pouco para a gente sobre essas diferentes realidades que dos alunos que o Instituto abrange? Então, o Instituto Online, ele vem como uma grande bênção, né? Porque ele abrange alunos de diversas realidades. São alunos que às vezes não conseguem assistir o Instituto presencial, alunos que têm dificuldade, né, de ir até a capela onde acontece o Instituto, a sede. O meu caso, né, que foi onde eu procurei o Instituto Online, que são as mães que às vezes estão com filhos pequenos e não tem como levar os filhos até o Instituto, ou com quem deixar, né? Então, o Instituto Online abençoa de várias formas. Também tem lugares que nosso Brasil é enorme, né? Nosso país ele é muito grande. Tem lugares que não tem instituto, né? Sede do instituto presencial. Então, é uma oportunidade de chegar a todos os lugares, até aqueles lugares que até não tem nem igreja física, né? Então, o Senhor ele tem nos abençoado muito com várias oportunidades para que a gente possa se aproximar, para poder fortalecer nosso testemunho, aprender mais sobre Jesus Cristo e fortalecer nossa fé. Algo importante também que a gente, através das aulas, a gente vai aprofundar, né, nossos conhecimentos e é um processo de conversão. A cada vez que a gente usa essa bênção, né? Eu sempre falo que o Instituto Online ele é uma bênção e está disponível para todo mundo. Sim, é verdade. Uma das características, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é justamente essa, né, de levar o Evangelho para todos os lugares, seja através do projeto dos missionários, né, seja também através do Instituto Online, do Seminário Online, né, seja através das redes sociais. Então, é uma igreja que ela se preocupa não apenas com seus membros, mas também de levar o Evangelho para outras pessoas que não conhecem, né? Agora, voltando a falar dos jovens, irmão Williams, a gente sabe que a gente vive em uma geração em que os jovens estão cada vez mais voltados para os times, né? Para criação de conteúdos, cada vez mais os interesses dos jovens mudam, né? Há uma mudança, né, nos interesses dos jovens. Então, com isso, a gente também precisa ter uma certa novidade para que os jovens se interessem pelas coisas da igreja. E eu fiquei sabendo que no primeiro semestre de 2026, a gente vai ter umas novidades na grade curricular, não é isso? Você poderia contar para a gente alguns dos cursos novos que a gente vai ter no Instituto? Com certeza, Marcos. É muito bom falar sobre isso, né? E pensando também um pouco, né? Essa pergunta ela se liga muito com aquilo que a Daniela ela trouxe para a gente
agora há pouco quando ela falou sobre as realidades. Então, cada curso do Instituto que nós planejamos aqui no Instituto Online Brasil, nós tentamos realmente enxergar a realidade dos alunos. Nós escutamos a todos os alunos através das pesquisas que nós temos feito durante o semestre, e isso é muito importante. O feedback dos alunos ele é extremamente certeiro para que nós possamos planejar e fazer realmente os cursos de acordo com a realidade e as necessidades dos alunos. A primeira novidade que eu acho sensacional, que vai também ajudar muitas pessoas, a gente sabe que, apesar do Instituto Online ter uma série de horários, tem alguns alunos que não conseguem ter disponibilidade para participar do horário específico que ele selecionou, ou que ele desejaria, por exemplo. Nós temos lá, irmão William, terça, quarta, quinta, sábado, mas às vezes não é suficiente, a pessoa trabalha, faz faculdade e a gente entende essa necessidade. Então, com esse objetivo, no primeiro semestre de 2026, pela primeira vez no Instituto Online, nós vamos estrear um curso por podcast. Então, vai ser dessa forma aqui, pelo YouTube, vai ser muito bacana. Nós vamos, cada semana, ter um convidado, onde nós vamos debater com esse convidado o tema da aula. Então, o aluno não vai precisar assistir no horário do podcast. Ele pode assistir se ele quiser, mas a aula vai ficar gravada para ele assistir depois. Então, habitualmente, no Instituto Online nós temos o Canvas. Aqueles que ainda não conhecem, o Canvas é uma plataforma de estudos e onde você se prepara para o encontro semanal online. Então, o aluno ele vai ter o conteúdo no Canvas, esse aluno que vai participar do curso por podcast, e depois vai assistir a aula gravada. E nessa aula vai ter algumas perguntas, vai ter alguns insights que ele vai poder, para registrar esse momento, para computar a presença, ele vai participar ativamente desse processo na aula do podcast. Então, mesmo sendo gravada a aula ou ser ao vivo, sem uma interação dos alunos, ainda assim vai ter uma forma do aluno participar ativamente no Canvas, mas também pela própria transmissão nós vamos ter ali algumas perguntas, algumas coisas que vão ajudar nesse sentido. Então essa é uma das novidades mais especiais que nós estamos trazendo para o ano de 2026, porque justamente foi atendendo a pedidos de muitos alunos. Muitos alunos falavam justamente sobre essa necessidade. William, não tenho tempo, eu faço faculdade, eu trabalho, a minha vida está assim. Tem outros casos de mães, irmãs que têm uma vida com vários filhos e ter essa rotina de cuidar da casa, cuidar do esposo, cuidar de tudo, porque a gente sabe que as irmãs têm um papel maravilhoso, nessa obra. Então é muito importante para nós, foi assim uma ideia que veio de encontro com as necessidades dos alunos e vai ser uma grande bênção aí pro ano de 2026. Só aproveitando, o Romas fez uma pergunta aqui no nosso chat, tô com o chat do YouTube aberto aqui, ele falou assim, qual a possibilidade de uma aula no domingo à noite? Não é possível, como se fosse uma devocional, algo parecido? Excelente pergunta. O que acontece? De acordo com o manual da igreja, nós não podemos ter aulas do Instituto aos domingos, nem do seminário. Então, realmente, nós ficamos impossibilitados de fazer, justamente porque o domingo ele já é especial por conta da principal reunião que existe na igreja, que é a reunião sacramental. Então, esse princípio, e foi uma excelente pergunta, muito bom, Romas, obrigado por dividir com a gente essa preocupação. É uma preocupação genuína, mas de fato a gente precisa concentrar toda a nossa atenção na sacramental e pelo manual nós não podemos ter um curso no domingo. Mas, como você bem ressaltou, nós temos também nos esforçado para fazer devocionais aos domingos com a intenção de trazer temas diferentes, temas também que são de acordo com a realidade dos nossos alunos para ajudar nesse processo, para aumentar o seu testemunho e ajudar você a se conectar mais com o Salvador. Bom, então em relação às novidades, essa é apenas uma delas. E agora nós vamos ter pelo menos 7 novos cursos no semestre que vem. Então, assim, eu posso ainda dar alguns spoilers para você. Claro, a gente não tem alguns cursos que necessitam de aprovação ainda, porque é uma grade nova. Então, nós precisamos da aprovação da nossa liderança diária do SEI. Mas, alguns dos cursos novos que nós vamos ter. Primeiro, como realizar o impossível. Esse curso é um curso baseado no livro do presidente Russell M. Nelson, que ele escreveu há algum tempo atrás. E, gente, um curso maravilhoso.
William, nossa, já entra aquela preocupação quando a gente fala de cursos de livros, né? Ah, mas eu vou precisar necessariamente comprar o livro? Não, nós vamos criar o material no Canvas de forma a que você tenha acesso ao conteúdo da aula, mas é claro, sempre respeitando os direitos autorais. Então nós não vamos colocar, por exemplo, um PDF do livro lá para você ler, mas nós vamos colocar um conteúdo que vai te ajudar a entender o conteúdo da aula ministrada. Então, como realizar o impossível vai ser um desses cursos. Um outro curso maravilhoso, Ensinamentos do Presidente Dallin H. Oaks. Então, nosso novo profeta tem discursos maravilhosos e nós vamos estudar uma coletânea de discursos dele. Gente, isso vai ser sensacional. Revisando esses discursos, nós temos muitos, mas muitos ensinamentos maravilhosos que vão nos ajudar nesse processo. E além disso, né, Marcos, o último spoiler aí, porque nós temos mais outros tantos que ainda nós não vamos divulgar agora, porque justamente para deixar vocês aí com um gostinho de quero mais, só esperando aí a grade nova sair. E lembrando, né, se você quer receber em primeira mão a grade do Instituto, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Tá aqui em cima no template da nossa live, instituto.online.brasil. Entra lá, bem na bio, já tem um link da pré-matrícula. Então, faz isso, não esquece, porque você já vai ser o primeiro a receber a nossa grade quando ela estiver pronta. Então, o último spoiler da noite, né, nos cursos aí, é o curso Como Edificar um Casamento à Maneira do Salvador. Gente, confesso para vocês que esse curso, ele tá sensacional. A gente está trabalhando os módulos do curso e você percebe como o evangelho é maravilhoso e como ele vai ajudar como ele ajuda a gente a fazer as coisas da maneira que o Salvador Jesus Cristo ele ensinou. Então esse curso ele vai ter por objetivo, e mais interessante, esse curso não é só para os casados. Eu acho, na verdade, que até os solteiros deveriam fazer esse curso, porque são princípios que são aplicáveis no casamento, mas você que ainda não casou vai precisar aprender esses princípios e exercer ele na sua vida conjugal. Então, assim, gente, é um curso maravilhoso. E como realizar o impossível, ensinamentos do Presidente Oaks e edificar um casamento à maneira do Salvador, são cursos que realmente foram pensados de acordo com as necessidades de cada um de vocês. E basicamente é isso, né? Junto com o podcast, junto com esses cursos. E outra, eu dei 3 spoilers aqui só. Nós temos outros 4 cursos novos ainda que nós vamos divulgar. E sem dúvida alguma, vocês vão ter grandes surpresas aí, né? Cursos que vão de acordo com a realidade. E que, mais importante de tudo, cursos que vão ajudar você a se transformar no discípulo de Cristo que o Salvador espera. Só o espaço para mais uma dúvida aqui, Marcos, que está no chat do YouTube, foi a Tamires. Ela falou assim: pode se matricular em mais de um curso? Essa é uma dúvida que muitos alunos eles fazem para nós, né? Vocês que são alunos do Instituto, que vocês têm essa oportunidade, né? Porque, assim, além de serem membros do conselho, né, Marcos, vocês também são alunos. Será que dá para um aluno fazer assim bem, fazer direitinho? 5, 6, 7, 8 cursos, assim, qual que é a experiência de vocês aí? O que vocês me dizem sobre isso? E aí depois eu vou compartilhar meu sentimento sobre. Então, no meu último ano, teve um semestre que eu fiz, se eu não me engano, 4 ou foram 5 cursos, porque eu não estava trabalhando e a minha preocupação foi apenas com a faculdade, né? E aí deu tranquilamente. Os professores, eles nos ajudam, nos tiram dúvidas, mesmo fora das aulas, né? E os materiais também são muito acessíveis. Tanto de dar para a gente compreender, fazendo a leitura de as nossas anotações e estudando, quanto também em relação ao tempo de estudo, né? Então, cada dia da semana eu estudava para um dos cursos. Esse semestre eu tentei pegar 3 cursos e já não deu, porque já estava fazendo o projeto da faculdade, já veio uma cirurgia que eu tive que fazer no olho, e aí eu optei por terminar apenas um curso e deixei os outros 2. Então, assim, vai da realidade de cada um. Muitas vezes uma pessoa pode ter uma vida muito corrida, né? Pode trabalhar e ainda fazer faculdade, aí fica difícil, né? Mas uma das coisas que eu gostei da novidade que você contou é justamente essa de que o aluno agora vai poder fazer
o curso quando ele puder, no horário que ele puder. Então, se ele tem disponível apenas o sábado à noite, ou domingo à tarde, ou a quarta de noite, esse vai ser o horário que ele vai poder, vai fazer, né, o curso com essa nova proposta de um curso a ser realizado através do podcast, né? Então, isso vai dar a realidade de cada pessoa, do quanto você na verdade, não é nem do quanto você está disposto a se dedicar para as aulas do Instituto, mas, além disso, também do quanto você pode, né? Do quanto tempo de quanto tempo você tem disponível. E só lembrando, né? A gente tem que sempre reservar um tempo para as coisas do Senhor, para as palavras do Senhor, seja tanto nas Escrituras, quanto também das aulas do Instituto, né? Que é uma das alternativas de a gente aprender e se aproximar mais de Jesus Cristo. Perfeito. Daniela, e para você? Complementando, né, como o Marcos já falou, vai muito da disponibilidade de cada pessoa, mas é aquela coisa, né, o que é prioridade, né? Então, quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas vão se encaixando. Eu sempre falo que eu tenho as melhores desculpas para não fazer o Instituto, né? E esse semestre que passou, eu fiz 4 cursos do Instituto Online e um online da minha staff. Então, no total foram 5 cursos e foram bênçãos, né, na minha vida. Eu escolhi, graças à possibilidade que o Instituto Online nos dá de ter vários horários disponíveis, eu sempre escolhi cursos que eram 8 horas da manhã, às vezes no sábado, onde eu sabia que meu marido ia estar em casa, né, podia olhar os meninos, eu podia prestar atenção na aula. Então, o Instituto ele tem essa flexibilidade de ter vários horários disponíveis e a gente poder se encaixar dentro desses intervalos, né, da nossa rotina, porque hoje em dia a gente até acostumou a falar que a rotina é corrida, né, até o nosso tempo é corrido, mas quando a gente faz os cursos do Instituto, cada um deles é uma bênção, a gente aprende muitas coisas. Eu tenho conhecido pessoas, aprendido através dos testemunhos, e claro que não é fácil, né, conciliar, porque diferente do Instituto Presencial, o Instituto Online tem o Canvas, né, então a gente tem que fazer atividades antes, assistir a aula e depois fazer as discussões depois da aula. Então, também tem que colocar isso na balança, se eu vou dar conta não só de assistir a aula, mas de fazer, né, as atividades do Canvas e os projetos para poder concluir o curso. Não, excelente. Vocês trouxeram... Oi, Marcos, por favor. Eu gostaria só de comentar em relação a 2 cursos novos que você citou. Para mim, assim, todos os cursos do Instituto, já dei uma olhada na grade curricular de 2026, gostei de todos os cursos, amei. Todos os cursos são uma bênção. Mas esses 2 que você citou, das mensagens do presidente Works, sensacional, porque a gente vai estudar realmente as palavras do principal profeta e do atual presidente, né, da nossa igreja. Aquele que tem realmente a grande autoridade para nos passar a mensagem. Não desmerecendo, óbvio, todos os outros 14 apóstolos que a gente tem, né? Mas ele realmente é o mais importante para nós no momento. E também em relação ao casamento, porque o casamento, não me lembro o nome do curso que você falou, mas tem a ver com casamento, né? Isso mesmo. Algum tempo atrás, os profetas fizeram, né, a proclamação da família, e a gente vê hoje em dia muitos casamentos, né, sempre de pessoas que não são membros da igreja, mas também de membros, casamentos estes que não estão alicerçados dentro do evangelho e dentro dos conselhos que os profetas nos passam. Então é muito interessante nós jovens, sejam casados ou não, como você disse, estar fazendo esse curso e estar refletindo, né? Será que o meu casamento está alicerçado no Evangelho? Será que Jesus Cristo gosta das minhas atitudes dentro do meu casamento? E aí a gente fazendo essa reflexão, estudando um pouco mais sobre o casamento alicerçado dentro do Evangelho de Jesus Cristo, a nossa interação com a nossa parceira ou com o nosso parceiro vai crescer muito mais, né? O nosso amor por ele e até a nossa família, né? Vai ser uma família muito mais feliz. Com certeza, Marcos. Obrigado por dividir seus sentimentos, né? E para a gente arrematar essa pergunta, quantos cursos, né,
se você pode fazer no instituto, eu sempre gosto de dizer, olha, se eu pudesse te dar uma sugestão, eu focaria no máximo 2 cursos, né? Se você tem tempo, claro, como o Marcos e a Daniela muito bem falou, você pode fazer quantos cursos você desejar. Mas o Marcos, ele deu um exemplo muito claro. Quando a rotina ficou atarefada, se torna difícil. E aí isso pode ser um ponto de desmotivação para alguns alunos. Então você começou com todo o gás, aí chega o trabalho, chega a faculdade, começa a dar aquela, né, abarrotar a sua rotina, e aí você começa a ver as atividades do Canvas ficando para trás e o tempo passando, e aí você vai falar, poxa, não dá mais tempo. Então, assim, a minha sugestão é justamente essa, avaliar. O Marcos disse uma palavra, assim, que para mim eu acho que foi sensacional para definir isso. Vai de acordo com a sua realidade. Eu não tô trabalhando, irmão William, tô tranquilo, tenho tempo sobrando, ou eu consigo ajustar aqui os meus horários, tá ótimo. O que eu não quero para você é que você se inscreva 5 cursos e depois se desmotive e pare de participar do instituto. Eu quero mesmo que você comece do início ao fim, né, e mantenha esse compromisso de participar das aulas, porque vai trazer grandes bênçãos para você. Então, esse é o meu conselho. Com certeza, a gente vai ter muito curso novo, então, consequentemente, o desejo de querer fazer os cursos novos é muito grande, né? Porque você vai ver lá um curso, poxa, eu nunca fiz esse curso, eu queria fazer ele. Esse aqui também não fiz. Mas lembra que segundo semestre também a gente vai ter os mesmos cursos, com outros cursos novos também, e você vai ter tempo para fazer isso, com certeza. Exatamente, irmão. Eu também penso como o senhor. Acho que é melhor a gente fazer um, dois, né, no máximo 3, mas podendo aproveitar o máximo desse curso, do que muitas vezes se inscrever em vários e a gente perceber que não tem como, assim, ir levando com a barriga e não tem como se dedicar tanto quanto os cursos do Instituto merecem ser dedicados, né, ao máximo. Eu gostaria também de, já que a gente está falando das nossas vivências com o Instituto, de perguntar para vocês sobre as experiências que vocês já tiveram com o Instituto, se vocês poderiam dar um testemunho, e também para aqueles que estão nos assistindo, o que vocês têm a falar do Instituto para essas pessoas que ainda não conhecem o Instituto Online. O Instituto, ele não é só uma bênção, né? Ele também é uma forma de eu conhecer melhor o meu Salvador. Às vezes, eu já fiz missão, né? Eu achava que na missão eu tinha chegado a um conhecimento muito bom, né? Do que é a expiação na minha vida, do que o Evangelho poderia fazer por mim. Mas através das aulas do Instituto e alguns cursos, né, específicos, esse semestre eu fiz a expiação infinita e eu pude entender um pouco mais que o conhecimento ele não é limitado. Na verdade, a gente sempre vai ter algo novo para aprender. E é uma bênção também porque os meus filhos me vêm assistindo o Instituto Online, correndo atrás para fazer os projetos. Alguns projetos eu fiz desenhos e eles, enquanto eu desenhava, né, eles também desenhavam junto comigo, cada um com sua folha. E hoje em dia eles sabem, né, que quando eu estou na aula do Instituto, eles falam, mamãe está aprendendo sobre o Papai do Céu. Então, acho que isso não tem preço, né, que pague isso. Porque a gente sempre ouve, né, que o exemplo fala mais que as palavras. E eu posso ver através do Instituto. Gosto muito também que o Instituto, né, a gente falou que abrange a realidade de vários alunos, então, às vezes, quando eu estou com algum problema, algum desafio, eu acho que o meu desafio é enorme, mas aí eu entro na aula do Instituto e ouço os testemunhos e vejo que as pessoas, né, os filhos de Deus são realmente pessoas muito fortes e que o Pai Celestial tem abençoado a todas elas. Então, o que eu tenho a dizer, né, para as pessoas que estão nos assistindo é: faça do Instituto uma prioridade. Comece fazendo um curso, conheça, né, faça algum curso que tem tantas possibilidades, né, a gente tem novidades agora para 2026. Então, eu sei que através disso o Senhor vai abençoar não somente você, mas sua família. Para aqueles que são casados, vai fortalecer mais o seu casamento, vai ajudar também no desenvolvimento de testemunho dos seus filhos, né?
E para aqueles que estão solteiros, é uma possibilidade também de conhecer novas pessoas, de estar aqui, né, entre pessoas que estão procurando o mesmo objetivo e fortalecer seu testemunho no Salvador e, né, no Evangelho restaurado. Marcos, eu Pessoal, eu quero. gostaria assim, Oh, só de desculpa. salientar para vocês, mais uma vez, para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir a nossa live, né, o nosso podcast, e também comentarem aí para ajudar a gente. Antes do William falar um pouco sobre o seu testemunho. Desculpa, irmão William. Imagina, Marcos, muito bem lembrado. A gente precisa mesmo, pessoal, que vocês se inscrevam aqui, porque nós vamos ter, sem dúvida alguma, as novidades, muita coisa boa vindo por aqui. Então sempre fique por dentro aqui do canal do YouTube, né, com todas as informações. E também não se esqueça de seguir a gente na nossa página lá do Instagram, instituto.online.brasil, que tem muita novidade por lá também. Bom, falar do Instituto para mim, Marcos, e eu acho que cada semestre a gente consegue ver realidades muito distintas e, como a Daniela falou, testemunhos assim muito poderosos. Jovens que vivenciam o evangelho e que conseguem sentir em suas vidas o poder que o Salvador ele tem para curar, para elevar eles acima de problemas e dificuldades. Em 2024, eu me lembro que foi muito impactante conhecer uma aluna que estava passando por muitos problemas emocionais. E ela falou assim: irmão William, eu entrei nesse curso com um objetivo, que é receber uma cura para o meu coração, porque eu passei por uma situação que foi muito dolorosa para mim, para o meu filho e para as pessoas que eu amo. E, nossa, foi muito impactante para mim, assim, eu fiquei pensando, poxa, nossas aulas têm que ser celestiais. As nossas aulas têm que trazer respostas para essa aluna. Então, todas as aulas eu orava muito e buscava inspiração para falar assim, não, eu preciso ajudar essa aluna a sentir realmente o poder de cura do Salvador. E na última aula, depois que acabou o curso, ela me mandou uma mensagem no privado. Irmão William, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de participar desse curso. Hoje o meu coração ele foi curado, né, ao participar dessas 14, 15 semanas de aulas. Então, eu testifico que por meio do Instituto, o Senhor ele pode curar os nossos corações, porque nós vamos ouvir suas palavras. Cada aluno que participa do Instituto, ele cria uma conexão mais forte com o Salvador. Porque você está estudando as Escrituras, você está se esforçando para viver o Evangelho de maneira mais plena, você está ali com um contato diário, basicamente, com o Salvador. Porque você se prepara pelo Canvas, você faz as atividades, você participa do encontro online. Então, todo esse processo vai te ajudar a se conectar mais com o Salvador Jesus Cristo. Então, o meu convite para você, não deixe de fazer o Instituto uma prioridade. Sabe, olha aquela grade com carinho, encontre o curso que você se adequa à sua realidade, encontre um horário que vai te ajudar e eu tenho certeza que você vai também receber respostas para suas orações, vai receber cura para o seu coração ou para a sua alma que está ferida e vai, com certeza, aprofundar ainda mais a sua conversão ao Salvador. Eu testifico disso para vocês. Eu realmente sei com todo o meu coração que quando nós fazemos do Instituto uma prioridade, o Senhor, ele se manifesta com poder nas nossas vidas. E nós vamos ver isso nitidamente. É claro que não são todos os dias que nós estamos bem. Eu sei que vai ter dias que você vai estar mais cansado, sei que vai ter dias que você não vai querer comentar muito na aula, sei que vai ter dias que você vai estar ali com a sua câmera fechada e só você sabe muitas vezes suas situações. Mas eu já vi muitos alunos que falou hoje eu vou só entrar para ouvir. E saiu da aula falando que a melhor coisa que ele fez foi ter entrado naquela aula mesmo que só para ouvir. Então não deixe de fazer o Instituto uma prioridade. E eu sei que se você fizer isso, o Senhor ele vai mostrar para você o quanto ele pode fazer pela sua vida ao você se aproximar dele através das aulas do Instituto.
Oi, Daniela, obrigado. Eu me senti muito emocionado com o testemunho de vocês, né? Em relação ao que o William falou, né, sobre esse jovem que disse que entrou na aula, né, e foi bom para ele entrar. Eu também já passei por uma experiência dessa de estar muito cansado, né, e resolver não entrar na aula, mas de última hora entrar. E no final sair muito renovado, né? Sair com as minhas esperanças, a minha fé muito mais edificada, muito mais renovada. Né? E eu gostaria também de prestar um pequeno testemunho em relação ao Instituto, né? Eu acredito que a principal função do Evangelho, né, quando alguém quer conhecer o Evangelho, é sair, né, transformada, sair edificada. E foi justamente isso que o Evangelho de Jesus Cristo fez com minha vida desde que eu conheci. Eu creio que todo ser humano ele quer se tornar melhor, né? Ele quer, aos poucos, ir mudando coisas na sua vida que ele até então achava que era certo, mas depois viu que era errado. E existem diversas maneiras da gente fazer isso quando a gente entra na igreja. Se a gente ora todos os dias, é uma forma da gente estar demonstrando para Deus que a gente quer mudança, que a gente quer ser transformado, né? Se a gente lê as escrituras, se a gente vai frequentar as atividades e principalmente as reuniões da igreja, né? Mas se tem um projeto que também ajuda bastante e que ele precisa ser valorizado, é o Instituto. Porque foi através do Instituto que eu ganhei forças para sempre estar estudando as Escrituras, para estar buscando curiosidades acerca de Jesus, acerca do Evangelho, né? Acerca do nosso Pai Celestial. Né? Foi através do Instituto que eu fui ganhando força para negar a mim mesmo, né? Como diz a Escritura, negar as minhas próprias vontades e carregar minha cruz, né? E colocar a vontade de Deus acima de mim, acima das minhas próprias vontades. E depois que isso aconteceu, a minha vida simplesmente deu uma guinada espiritualmente, né? Pessoalmente, psicologicamente. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais forte. Então, assim, percebo que não foi provavelmente, né, o que muita gente quer, progresso financeiro. Não foi isso que aconteceu na minha vida, toda na mesma situação, na verdade, né? Mas eu me sinto muito feliz, mesmo assim, não tendo mudanças financeiras na minha vida, porque o principal que aconteceu foi a mudança dentro de mim mesmo e a mudança espiritual, né? Eu me aproximei muito de Jesus Cristo a tal ponto de que eu hoje olho para algumas atitudes minhas e penso, não, o que é que Jesus faria? Não, eu preciso fazer exatamente, ou pelo menos tentar fazer o que Jesus faria aqui. Será que Deus ficaria feliz com essa minha atitude? Será que essa minha atitude agrada a Deus ou não? Né? Então, eu deixo meu testemunho de que o Instituto Online, então também, né, levando para o Instituto Presencial, e também, né, o seminário, né, que já são para jovens abaixo de 18 anos, eles são capazes de mudar a vida de vocês. Basta vocês fazerem com carinho, com atenção, com disciplina. Né? Eu deixo esse meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão William e irmã Daniela, vocês gostariam de dizer mais uma coisa? Mais alguma coisa? Estou muito grata, né, pela oportunidade de estar estreando aqui esse podcast do Instituto, algo totalmente inovador. E eu tenho um sentimento muito forte que vai abençoar a vida de muitas pessoas, pessoas que ainda não nos conheceram, mas que vão conhecer a partir do podcast. Sei que o Senhor ele tem abençoado cada vez mais, né, através da tecnologia, para que se cumpra, né, a promessa que o Evangelho chegaria a toda criatura. Eu imagino que lá na época, né, dos apóstolos, eles não imaginariam como isso ia acontecer. Mas o Senhor, ele é maravilhoso, ele é perfeito. E a única coisa que eu sinto é realmente gratidão dentro do meu coração de poder contribuir, que seja com um grão de areia, né, nessa obra tão maravilhosa. Eu também sinto muita gratidão, né, por começar hoje esse projeto aqui e estou muito feliz pelos alunos que puderam acompanhar a gente. Vai ficar gravado, com certeza, nós vamos compartilhar aí amplamente para que vocês possam prestigiar, assistir, revisar e com certeza agradeço muito mesmo, de coração, a todos que estão fazendo com que isso possa ser possível, né? O Lucas, que é o nosso assistente administrativo, o Marcos, a Daniela, a Tamires, todo o nosso conselho estudantil,
né? São 17 membros, não dá pra falar o nome de todos aqui que a minha memória vai falhar, mas eles sabem que eles fazem parte desse conselho e todos nós somos importantes, mas principalmente você que é o aluno, você que faz com que isso seja possível, que toma a decisão de se inscrever, eu só tenho gratidão. E digo para vocês, se preparem, realmente vai ser um ano incrível. 2026 vai ser um ano incrível, com muito aprendizado. 2025 já foi um ano incrível. Nós estamos fechando o ano com chave de ouro, né? Com essa novidade, que era o que faltava para colocar ali uma cereja no bolo. Foi um ano maravilhoso. E agora eu quero só esperar vocês no próximo semestre para que nós possamos aí ver grandes milagres. E não se esqueça, se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Instagram para receber todas as informações e conta com a gente, né, para tudo que precisar. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Obrigado, Daniela. E tenho certeza que foi muito bom, né? A gente cumpriu com o nosso objetivo aqui hoje, falar um pouquinho sobre o Instituto e já pensando no nosso próximo ano. Eu também gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu gostaria de dizer que eu amei conversar com vocês. Foi uma conversa realmente muito agradável, né? E eu espero que todos aqueles que assistam possam refletir sobre o que a gente conversou aqui hoje, e se inscrever nas aulas do Instituto do próximo semestre. Gostaria de encerrar esse nosso podcast em nome de Jesus Cristo também. Amém. Amém.